Lei Complementar número 59 de 2001. Livro 1. Das circunscrições e dos órgãos de jurisdição. Título 1. Das circunscrições. Artigo 1. O território do Estado para a administração da Justiça em primeira instância divide-se em comarcas conforme as relações constantes nos anexos desta lei complementar. Parágrafo 1. A prestação jurisdicional no Estado, em segunda instância, compete aos desembargadores e juízes convocados do Tribunal de Justiça e aos juízes do Tribunal de Justiça Militar. Parágrafo 2. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos tribunais a que se refere o parágrafo 1 será exercida pela Assembleia Legislativa na forma definida em seu regimento interno. Artigo 2. O órgão competente do Tribunal de Justiça, nas condições e limites que estabelecer, poderá estender a jurisdição dos juízes de primeiro grau para comarcas contíguas ou não, visando aos seguintes objetivos. Inciso 1. Solução para acúmulo de serviço que não enseje criação de vara ou comarca e, inciso 2, produção mínima que justifique o cargo. Artigo 3. A comarca constitui-se de um ou mais municípios em área contínua, sempre que possível, e tem por sede a do município que lhe der o nome. Parágrafo 1. As comarcas poderão subdividir-se em distritos e subdistritos judiciários. Parágrafo 2. A relação das comarcas e dos municípios que as integram é a constante no anexo 2 desta lei. Artigo 4. O distrito e o subdistrito judiciários constituem-se de um ou mais distritos ou subdistritos administrativos, assim criados em lei. Parágrafo único. O juiz poderá transferir a realização de atos judiciais da sede para os distritos. Artigo 5. São requisitos, inciso 1, para a criação de comarca, a linha A. População mínima de 18 mil habitantes na comarca. A linha B. Número de eleitores superior a 13 mil na comarca. A linha C. Movimento forense anual nos municípios que compõem a comarca de no mínimo 400 feitos judiciais, conforme estabelecer resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça. Inciso 2. Para a instalação de comarca, a linha A. Edifício público de domínio do Estado com capacidade e condições para a instalação de fórum, delegacia de polícia, cadeia pública e quartel do destacamento policial. A linha B. Concurso público homologado para provimento dos cargos que comporão a Secretaria do Juízo. Parágrafo único. O preenchimento dos requisitos a que se refere este artigo será comprovado por meio de certidões expedidas pelas repartições públicas competentes ou, conforme o caso, por inspeção local pelo Corregedor-Geral de Justiça. Artigo 6. Entregue a documentação a que se refere o artigo 5, o Corregedor-Geral de Justiça fará inspeção local e apresentará relatório circunstanciado dirigido ao órgão competente do Tribunal de Justiça, opinando sobre a criação ou a instalação da comarca. Parágrafo 1. Se o órgão competente do Tribunal de Justiça decidir pela criação da comarca, elaborará projeto de lei complementar e o encaminhará à Assembleia Legislativa, ou, se decidir pela instalação, expedirá resolução determinando-a. Parágrafo 2. Determinada a instalação, o presidente do Tribunal de Justiça designará a data para a respectiva audiência solene, que será presidida por ele ou por desembargador especialmente designado. Parágrafo 3. Será lavrada a ata de audiência em livro próprio e dela serão feitas cópias autenticadas para remessa ao Tribunal de Justiça, à Corregedoria-Geral de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Governador do Estado e à Assembleia Legislativa, destinando-se o livro à lavratura de termos de exercício de magistrados da comarca. Parágrafo 4. Instalada a comarca e especificados seus distritos judiciários,
ficarão automaticamente criados os seus serviços notoriais e de registro. Parágrafo 5. Haverá no distrito sede da comarca instalada os seguintes serviços notoriais e de registros. Inciso 1. 2 serviços de tabelionato de notas nas comarcas de primeira e segunda intrância e nas de intrância especial para um tabelionato de notas por vara acima de 10 até o máximo de 10 tabelionatos de notas na comarca. Inciso 2. Um serviço de registro de imóveis. Inciso 3. Um serviço de registro das pessoas naturais, interdições e tutelas. Inciso 4. Um serviço de protestos de títulos. Inciso 5. Um serviço de títulos e documentos e das pessoas jurídicas. Artigo 7. O órgão competente do Tribunal de Justiça suspenderá as atividades jurisdicionais da comarca que por 3 anos consecutivos, segundo verificação dos assentamentos da Corregedoria Geral de Justiça, deixar de atender aos requisitos mínimos que justificaram a sua criação, anexando-se seu território ao de sua comarca de origem. Parágrafo único. Após a suspensão de que trata o caput deste artigo, o Tribunal de Justiça encaminhará ao Poder Legislativo projeto de lei complementar que estabeleça a extinção da comarca. Artigo 8. As comarcas classificam-se como: inciso 1. De intrância especial, as que têm 5 ou mais varas instaladas, nelas compreendidas as dos juizados especiais e população igual ou superior a 130 mil habitantes. Inciso 2. De primeira intrância, as que têm apenas uma vara instalada. E inciso 3. De segunda intrância, as que não se enquadram nos incisos 1 e 2 deste artigo. Parágrafo único. Para fins de classificação da comarca, nos termos do inciso 1 do caput, a comprovação do número de habitantes se dará por estimativa anual, publicada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nos termos do artigo 102 da Lei Federal nº 8443, de 16 de julho de 1992. Eu vou ler o artigo 8A, só que no edital diz do 1 ao 8, agora eu não sei se abrange o 8A, mas por via das dúvidas eu vou ler também. E depois a gente vai ler o 9 e depois a gente pula para o 11 ao 16. Artigo 8A. São instituídas nas comarcas do Estado as centrais de conciliação, às quais competirá, a critério do juiz de direito da vara, promover a prévia conciliação entre as partes nas causas que versem sobre direitos que admitam transação. Parágrafo 1. Compete ao órgão competente do Tribunal de Justiça, mediante resolução, regulamentar o funcionamento das centrais de conciliação e autorizar a sua instalação. Parágrafo 2, revogado. Parágrafo 2, outro parágrafo 2. As centrais de conciliação funcionarão sob a coordenação de juiz de direito designado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Parágrafo 3. Atuarão nas centrais de conciliação conciliadores não remunerados, escolhidos entre pessoas de reconhecida capacidade e reputação ilibada, facultada a escolha entre estagiários dos cursos de Direito, de Psicologia, de Serviço Social, de Relações Públicas. Título 2. Dos órgãos de jurisdição. Artigo 9. O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos. Inciso 1. Tribunal de Justiça. Inciso 2. Tribunal de Justiça Militar. Inciso 3. Turmas recursais. Inciso 4. Juízes de Direito. Inciso 5. Tribunais do Júri. Inciso 6. Conselhos e Juízes de Direito do Juízo Militar. Inciso 7. Juizados especiais. Inciso 8. Juízes de Direito substitutos de segundo grau. Parágrafo 1. Os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e as suas decisões serão fundamentadas sob pena de nulidade, sem prejuízo de, em determinados atos, a presença ser limitada aos advogados e defensores públicos e às partes, ou somente aqueles nas hipóteses legais em que o interesse público o exigir. Parágrafo 2. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou do respectivo órgão especial.
Parágrafo 3. Ressalvado o disposto no artigo 10 desta lei, em cada comarca haverá um juiz de direito, tribunal do júri e outros órgãos que a lei instituir. Parágrafo 4. O órgão competente do Tribunal de Justiça determinará a instalação dos órgãos jurisdicionais de primeiro e segundo graus instituídos por lei no Estado, incluídos os dos juizados especiais. Parágrafo 5. Fica assegurada sustentação oral aos advogados, aos defensores públicos e, quando for o caso, aos procuradores de justiça, nas sessões de julgamento, nos termos do regimento interno. Aí pula o artigo 10, que não está no edital, aí vai para o artigo 11. Livro 2. Dos Tribunais e dos Juízes Comuns. Título 1. Do Tribunal de Justiça. Capítulo 1. Da Constituição. Artigo 11. O Tribunal de Justiça, órgão supremo do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, tem sede na capital e jurisdição em todo o território do Estado. Parágrafo 1. São 150 cargos de desembargador do Tribunal de Justiça, dos quais 1 será o de presidente, 3 os de vice-presidentes e 1 o de corregedor-geral de justiça. Parágrafo 2. 1/5 dos lugares do Tribunal de Justiça será preenchido por advogados e membros do Ministério Público, em conformidade com o disposto na Constituição Federal. Artigo 12. O acesso ao cargo de desembargador dar-se-á mediante promoção por antiguidade e por merecimento, alternadamente apurados entre os juízes de direito integrantes da entrância especial. Capítulo 2. Da direção. Artigo 13. São cargos de direção o do presidente, os de vice-presidente e os de corregedor-geral de justiça. Parágrafo 1. O presidente, os vice-presidentes e o corregedor-geral de justiça terão mandato de 2 anos, vedada a reeleição, e serão eleitos entre os desembargadores mais antigos do tribunal pela maioria de seus membros. Parágrafo 2. É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada antes da eleição. Parágrafo 3. Não poderá concorrer aos cargos de presidente, de vice-presidente e de corregedor-geral de justiça, nem ao de membro do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador que não estiver com o serviço em dia e, se votado, o voto será considerado nulo. Parágrafo 4. O desembargador que tiver exercido cargo de direção por 4 anos não figurará entre os elegíveis até que se esgotem todos os nomes da ordem de antiguidade. Parágrafo 5. Havendo renúncia de cargo ou assunção não eventual do titular a outro cargo de direção no curso do mandato, considerar-se-ão para todos os efeitos como completados os mandatos para os quais foi eleito o desembargador. Parágrafo 6. O terceiro vice-presidente que terá atribuições de assessoramento da presidência do Tribunal de Justiça será escolhido pelo presidente entre os desembargadores que compõem a Corte Superior do Tribunal de Justiça. Artigo 14. O presidente, os vice-presidentes e o corregedor-geral de justiça afastar-se-ão das suas câmaras durante o exercício do mandato, mas ficarão vinculados ao julgamento dos processos que lhes tenham sido atribuídos até o dia da eleição, participando também da votação nas questões administrativas. Parágrafo único. O terceiro vice-presidente receberá distribuição de processos na Corte Superior em igualdade de condições com os demais desembargadores dela integrantes e que componham Câmara Cível. Parágrafo 1. Serão convocados, observadas as normas pertinentes, para a substituição do desembargador durante o exercício de cargo de direção do Tribunal de Justiça do Estado, juízes de entrância especial ou, se for o caso, por resolução do órgão especial. Serão providos cargos de desembargadores para esse fim. Parágrafo 2. O terceiro vice-presidente receberá distribuição de processos no órgão especial em igualdade de condições com os demais desembargadores
dele integrantes. Artigo 14-A. O presidente do Tribunal de Justiça poderá convocar até 4 juízes de direito para servirem como auxiliares da presidência e 1 para cada vice-presidência, os quais ficarão afastados de suas funções sem prejuízo da antiguidade e do direito à promoção. Parágrafo único. O presidente do tribunal poderá convocar juízes auxiliares acima do limite previsto no caput, desde que se justifique a medida após autorização do órgão competente do TJMG e observada a legislação nacional pertinente. Artigo 15. A competência e as atribuições do presidente, dos vice-presidentes e do Corregedor-Geral de Justiça serão estabelecidas no regimento interno do Tribunal de Justiça. Parágrafo único. O presidente do Tribunal de Justiça poderá convocar, mediante sorteio, juiz de direito de entrância especial para completar, como vogal, o quórum de julgamento, quando por suspeição ou impedimento de desembargador não for possível a substituição por outro desembargador. Capítulo 3. Da organização. Artigo 16. São órgãos do Tribunal de Justiça: inciso 1, o Tribunal Pleno. Inciso 2, o órgão especial do Tribunal de Justiça. Inciso 3, a Corregedoria Geral de Justiça. Inciso 4, o Conselho da Magistratura. Inciso 5, o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais. Inciso 6, as comissões. Inciso 7, as câmaras e os demais órgãos que forem previstos em seu regimento interno. Parágrafo único. Os órgãos do Tribunal de Justiça terão sua composição, atribuições e competências estabelecidas no regimento interno.